o futebol ele é um jogo de preenchimento de espaços. Mais do que um jogo onde você tem que marcar gol quando chutando a bola entre o travessão e as duas traves, futebol é um jogo de preenchimento de espaço. Você tem um campo muito grande. O campo oficial da FIFA hoje é 110 por 75. As dimensões que podem ter no campo, você pode ter um campo até de 120 por 90, apesar de que hoje está bem padronizado. Mas o campo de futebol é muito grande para 10 jogadores de linha e um jogador no gol. Isso significa que você não consegue cobrir o campo inteiro e de certa forma impedir ter jogadores o tempo todo em todas as áreas do campo. Os seus jogadores precisam se movimentar para ocupar a faixa do campo que a bola está, e não só onde a bola está, mas onde a bola pode ir. A grande diferença do futebol antigo para o futebol moderno, a modernização do futebol, a única diferença que ela faz é, conforme os campos se tornam melhores, a grama é mais bem aparada, é mais cortada certinha, tem menos buraco, não tem areia. Então o gramado é melhor e o preparo físico dos jogadores é melhor. Você consegue fazer com que os jogadores cubram o campo de uma forma mais eficiente. Quando a gente pega a formação dos anos 50 e tinha lá, sei lá, 5 atacantes, não é porque o futebol é mais ofensivo, é porque o futebol ele é menos móvel. Porque os campos são piores, o preparo físico é pior, o jogador não consegue subir e descer o tempo todo. Ele não consegue ir para o ataque, para a defesa e para o ataque, para a defesa o tempo todo. Então o jogo ele é mais fixo. Não é que o jogo é pior ou melhor, o jogo ele é mais fixo. O jogo ser mais fixo significa que os jogadores ficam mais contidos dentro de suas próprias regiões do campo. Hoje o futebol ele é mais físico, e eu não estou dizendo se é mais ou menos técnico, porque isso é uma questão que pode se discutir. O Fui Clear, se eu não me engano, ele fala, não é que o jogador é pior, é porque para você levar um copo de água andando e não deixar a água cair, é mais fácil que você levar esse copo de água correndo. E hoje o jogador ele parece ser menos habilidoso, que ele tem que pensar e fazer as coisas muito mais rápido. Isso é uma tese válida. Não sei o quanto é verdadeiro ou não, mas é uma coisa para se pensar. Mas a grande questão do futebol de hoje é, não existe espaço porque os jogadores conseguem correr mais. Então, antigamente, o seu zagueiro tinha que ficar perto da área, mesmo quando o seu time estava atacando, porque se ele fosse muito para frente, ele não conseguiria dar o pique, não teria energia, não teria disposição para voltar o tempo todo para a zaga sem se cansar. Ele cansaria muito rápido. Hoje o preparo físico é melhor, então você pode adiantar o seu zagueiro para quase na linha do meio de campo, porque você sabe que isso facilita, você deixa o jogador do outro time em impedimento, se precisar correr, ele tem energia para correr. Você pode, na hora que você está defendendo, trazer o teu atacante para trás da linha do meio de campo, porque na hora que você precisar que ele corra para poder, na hora que seu time pegar a bola, você sabe que ele tem energia, ele tem disposição para correr, ele tem resistência para correr. No futebol dos anos 80, para o jogador fazer isso era muito mais difícil. Então a questão da diferença do futebol é, futebol é um jogo de preenchimento de espaço. É por isso que quando você vai discutir, o técnico X fez a alteração errada porque ele botou o fulano e não o Beltrano, a gente não sabe dentro do que o técnico está treinando como é que cada jogador, como é que ele quer e espera que cada jogador ocupe cada espaço. Porque toda vez que o jogador está no espaço X, ele não está em um outro espaço do campo que ele poderia estar. As formações de futebol é 4-4-2, é 3-5-2, é 4-2-3-1, tudo isso é uma forma de tentar explicar como é que o time está ocupando espaço dentro do campo. Quando você fala que você tem 2 pontas abertos, é porque você colocou do seu jeito de jogar que você quer que esses jogadores que estão abertos, eles cubram essa faixa do campo e esse outro cobra lado esquerdo, outro lado direito. E se você está num 4-4-2, geralmente você vai fazer com que os 2 jogadores de centro, ou um fica mais no meio quando um vai para a lateral, e o outro vem para o meio quando vai para a lateral, ou ele fica, o segundo jogador fica flutuando de um lado para o outro. A hora ele cai na direita, a hora ele cai na esquerda. Não é um jogo de totó, de pebolim, mas é a forma com que você explica qual é a região do campo que cada jogador, em teoria, ele está responsável de cobrir. E essas regiões, elas se intercalam. Hoje a gente tem muitos técnicos fazendo formações que elas variam dentro do jogo. Quando está com a bola é uma formação, quando está sem a bola é outra. Dependendo da onde a bola está, o jogador inverte de posição com o outro. Outros jogadores são... Não é que o jogador é inteligente, somente o jogador é inteligente para fazer isso. Os jogadores do passado também eram inteligentes para isso. É que a capacidade física que os jogadores têm hoje permite que eles corram mais e se movimentem mais. Um outro aspecto, hoje nós temos tecnologia para poder filmar
prestar atenção e analisar toda a movimentação dos jogadores. E dentro do vestiário, no intervalo do jogo ou durante os treinos, pré-eleção, mostrar para o jogador: olha só, isso que está acontecendo, eu quero que você preste atenção nisso daqui, essa é a faixa do campo que você está cobrindo, olha só o buraco que está tendo aqui, porque para esse lado aqui, quando o time vai para esse lado, você não está indo e está faltando você lá, ou você está indo mais do que devia e está deixando um buraco atrás, o jogador está vindo. Hoje a gente consegue fazer isso com tecnologia. O futebol de hoje é melhor ou pior? Não sei. É difícil falar isso. Os jogadores de hoje são melhores ou piores que o do passado? Eu não sei, é difícil falar isso. Existe argumento para os dois lados. O que a gente precisa entender, acabar com essa discussão, é que o futebol hoje ele é mais rápido porque ele é mais físico. Na minha opinião, existem mudanças que deveriam ser feitas na regra do futebol para que o futebol pudesse ser melhor no sentido de mais interessante para quem assiste. A principal regra que eu acho que deveria ser mudada é a regra do impedimento. As pessoas querem discutir se o impedimento tem que ser um milímetro, ou se o cara tiver quando... A regra do impedimento ela deveria existir em uma única situação: quando é um passe fora da área para um jogador que está dentro da área. Não deveria existir impedimento de passe dentro da área para dentro da área. Porque se a bola está dentro da área, irmão, teu zagueiro está ali para cortar a bola, teu goleiro está ali para cortar a bola. E um passe de fora da área para fora da área, meu irmão, a bola está em jogo, você que corre atrás do sujeito. Agora, o passe de fora da área para dentro da área evita que o jogador fique na banheira. Que você pegue um jogador muito forte, coloque ele ali na marca do pênalti e a galera tome chutão para ele poder brigar a bola com o goleiro lá. E se você for um cara, um atacante de 1,90 m forte, ele tem boas chances de conseguir dominar a bola ali sozinho com o goleiro. Aí você teria que descarcar um zagueiro para ficar na cola dele o tempo todo. Realmente o futebol seria muito ruim. Fora dessas situações, não deveria existir impedimento. Imagina quão mais rápido e interessante o jogo seria se o zagueiro não pudesse mais fazer a linha de impedimento lá na meia-lua, porque o passe de dentro de fora da área para fora da área não é impedimento. E imagina o quão mais interessante seria se você não tem que ficar prestando atenção daquela bola resvalada ali, um chute mal dado, que a bola já está perto de entrar, o atacante vai e corre, mas porque ele está 10 centímetros na frente, entendeu? Apesar de estar todo mundo no bolo ali da área. Então essa regra eu acho que ela deveria mudar. Um impedimento somente valendo de passes de fora da área para dentro da área simplificaria demais o jogo, porque seriam muito menos oportunidades para que existisse impedimento. Então ele diminuiria muito o roubo, manipulação e jogadas discutíveis no futebol, porque o impedimento ainda é talvez a mais discutível de todas as regras de futebol, porque ele é muito contra-intuitivo. É muito difícil que um bandeirinha consiga marcar um impedimento e olhar se o jogador está atrás ou na frente do zagueiro enquanto a bola está sendo batida lá fora. Mesmo com o VAR, isso ainda é um pouco discutível. E faria com que abrisse-se mais espaço no campo para que o jogo possa ser jogado.